Olá, tudo bem? Então, eu estava aqui pensando sobre prosperidade coletiva, como atingir a prosperidade coletiva, ou o que significa prosperidade coletiva, e não sai da minha cabeça a história da formiga e da cigarra. Eu fiquei pensando, afinal de contas, o que é prosperidade? Nessa história da formiga e da cigarra, quem que obtém a prosperidade? Será que a formiga é próspera porque ela trabalha pra caramba, né? Tem um esforço muito grande de realizar o seu trabalho mais duro, né? Mais concreto, de trazer comida e tudo mais, e aí ela acumula bastante, né? Será que isso é prosperidade? Será que a cigarra é próspera, mesmo eventualmente ela não se preparando tanto para o inverno, mas ela realiza a sua arte, ela tem condições de tocar a sua música, enfim. E aí quem lembra da história, lembra que quando essas duas energias elas se encontram e elas resolvem compartilhar uma com a outra, o que de melhor cada uma tem, e aí elas chegam no meio termo disso, talvez aí nesse momento tenha acontecido uma prosperidade para ambos os lados, né, e para o todo, consequentemente. E aí isso me faz pensar um pouco, a partir dessa história que a gente ouve desde que a gente nasce, né, tão bacana, que tem mensagens tão profundas, né? Como será que é possível falar de prosperidade, falar de abundância numa sociedade tão individualista, né? E a primeira coisa que me vem à cabeça sim, a gente precisa, para ser próspero coletivamente, dar conta das nossas necessidades individuais. Só que talvez o caminho da prosperidade coletiva, ele passe para alcançar as necessidades individuais, eu talvez deva contar com a ajuda do outro, ou com um olhar mais altruísta do outro, para que o outro, a outra pessoa, para se sentir próspera, ela tenha que ver quem está à sua volta também próspero, né? Então essa questão da definição das necessidades individuais, do acúmulo individual, ela passa necessariamente por uma reflexão das necessidades coletivas em equilíbrio com as necessidades individuais, não é? E uma outra coisa que vem à cabeça sempre é a questão do movimento contínuo, né? Então, a questão da prosperidade coletiva, ela acontece a partir do fluxo contínuo estar acontecendo, das trocas estarem acontecendo, do dinheiro estar circulando, né, e do cuidado constante com o outro, da preocupação com as necessidades individuais e com as necessidades coletivas. Me parece que esse assunto é um assunto que, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é humanidade, de alguma forma faz parte, né? Mas me parece também que agora, mais do que nunca, a gente está chegando em alguns limites de capacidade que está exigindo da gente uma maior atenção para essa possibilidade da prosperidade coletiva, né? Uma vez alguém me disse que há um tempo atrás a gente era a sociedade do nós devemos, a gente tinha um sentimento de dívida sempre, né, coletiva. Aí depois a gente passou a ser a sociedade do eu devo, né, já indo para o individual, mas ainda com essa coisa da dívida sempre, né? Aí depois a gente virou a sociedade do eu posso, que é um pouco mais empoderador no sentido de eu posso, né? Eu não devo mais, eu posso agora, né? Traz um pouco mais de liberdade, mas ainda é muito individual.
E agora a gente está entrando numa nova era, que é a que vai dar condições da gente evoluir como humanidade, que é a do nós podemos. Né? E aí o que significa isso? Nós podemos significa que quando eu diante de uma escolha de se eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo, né? Eu às vezes abro mão de alguma coisa que eu poderia fazer em benefício individual meu, em prol de algo que vai beneficiar mais o coletivo, mas não me desprendendo daquilo que eu posso fazer e do que eu quero fazer, porque eu sei, e aí que está o grande desafio, né? Eu sei que tem alguéms ou vários alguéms que estão cuidando do que eu quero, do que eu posso. E aí aí começa a se formar uma rede de cuidado, né? Essa é uma mudança de paradigma fundamental para essa conversa que a gente está tendo. E certamente quando a gente entender o que significa isso no dia a dia, na prática, né? O que significa cuidar do outro, ser mais altruísta, e fazendo isso, eu estou cuidando de mim também, porque tem gente que também está com essa mesma atitude e está cuidando de mim e está se cuidando ao mesmo tempo. Eu não estou falando de abandonar a si, sem dúvida nenhuma, acho que é um equilíbrio, né? Mas é essa sociedade do nós podemos, do nós podemos juntos, né? E certamente a prosperidade coletiva, ela tem a ver com essa mudança de mindset, essa mudança de entendimento da vida. E o que isso significa? Isso significa que eventualmente eu vou abrir mão do que eu quero em prol do que o outro quer, sabendo que alguém vai estar cuidando do que eu quero nesse mesmo momento. Será que a gente vai chegar um dia nesse tipo de sociedade, né? De uns cuidando dos outros dessa forma? E aí a questão do dinheiro, por exemplo, ela muda completamente de figura, né? A gente tem conversado muito sobre a questão da economia fraterna, né? Será que é possível a fraternidade na economia, né? E aqui não é uma conversa de socialismo, de capitalismo, nada disso. É um olhar mais humano mesmo, né? No sentido de entender o quanto que a gente está se cuidando como humanidade e o quanto que a gente está se percebendo para se cuidar, né? Então, a questão da abundância, a questão da prosperidade, ela passa muito por isso, né? Será que para uns terem muito, outros precisam ter pouco? Né? Ou será que todos tendo o seu necessário é melhor para todo mundo? Todo mundo fica bem nessa história, né? E quais são as formas da gente alcançar isso, né? Não sei por que me veio à cabeça agora, né, nessa época que a gente está vivendo, tem se falado de novo do Plano Marshall, né, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, a ajuda que os Estados Unidos deram para os países europeus, para o Japão se reconstruir, né? Independente dos interesses econômicos e interesses políticos que tenham por trás disso, né, tem uma questão da abundância aí muito, muito importante, né? Então tem um entendimento aí, a metade cheia do copo, né? De entender que, poxa, se os países não estiverem bem, não estiverem ricos, né? Não estiverem com as suas economias e com as suas sociedades e com a sua parte ambiental bacana e fluida e acontecendo em plenitude, né? As conexões elas não acontecem, a vida não acontece em plenitude, né? Então eu fico pensando que esse pode ser um bom exemplo assim de uma coisa que já aconteceu e que trouxe muitos benefícios para a humanidade, no mínimo entendimento do que está por trás desse fenômeno, dessas ajudas e tal. Então assim, a pergunta que fica para mim é assim, de que forma que a gente pode trazer prosperidade para o ecossistema que a gente faz parte, né? O quanto que você é responsável e entende e é consciente sobre a importância
que você tem no ecossistema econômico-social que você faz parte, né? O quanto que você está gerando riqueza, está gerando fluxo para você mesmo, obviamente, mas também para a cadeia que você faz parte, né? O quanto que às vezes você está acumulando demais, está impedindo, né, esse fluxo e está dificultando os caminhos da prosperidade desse micro-universo que você faz parte, quanto mais do macro-universo, né? Então é isso, gente. Fica aí uma dica de refletir um pouco sobre as possibilidades que a gente tem para alcançar a prosperidade coletiva, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.